Olá, bom dia, eu sou o pastor Cristiano Domingues e eu quero falar de um assunto muito sério para a nossa cidade de Sumaré. Aliás, a cidade de Sumaré é a cidade que nós escolhemos para morar. Já estamos residindo aqui em Sumaré há 41 anos. Foi aqui que eu escolhi morar, viver, cuidar dos meus filhos, ter os meus filhos, cuidar. E é nessa cidade que nós pretendemos deixar um legado. Legado esse muito melhor do que recebemos, diga-se de passagem, dos governos que por aí passaram. Cada um com a sua limitação, cada um com os seus problemas, mas infelizmente a maioria deles, para não dizer todos, deixaram sim a desejar em muitos aspectos. Mas eu quero dizer também que eu não sou adepto da crítica pela crítica. E eu estou aqui para pautar algumas ações do governo que tem feito na cidade de Sumaré. Ações que eu creio que podem até maquiar muitas coisas na cidade, mas que são medidas totalmente paliativas, eleitoreiras, que não trazem muito resultado prático para o munícipe, verdadeiramente ou propriamente dito, né? Quero dizer que o governo se preocupou muito em restaurar pinturas, né, de postos de saúde, né, de até revitalizar algumas praças, construindo nelas algumas academias. Tem aí promessas de mais academias, né, sendo entregues, não é verdade? Cada academia custa mais de 100 mil reais, né? São alguns equipamentos que são colocados ali para que o povo possa desfrutar. Tem o projeto do cinema na praça, que eu acho muito interessante. Eu acho que é um projeto de entretenimento para a população. Mas o que é prioridade de fato? Será que está acontecendo na nossa cidade? As prioridades estão sendo respeitadas por este governo? Pintura em postos de saúde resolve o problema da saúde? Em partes, né? Porque um posto bem cuidado, um ambiente bem saudável, ele, é claro, ajuda. Mas eu quero dizer que não adianta ter a tinta e não ter o remédio, não ter o médico, né? O povo precisa do atendimento do especialista, né? Do profissional da área da saúde. Ele precisa ter um funcionário público estimulado, né? Um funcionário público que vai atendê-lo com alegria. Isso não está acontecendo por quê? Porque principalmente a prefeita está deixando toda esta máquina pública, né, no que tange à operacionalização da máquina pública, os funcionários públicos todos insatisfeitos quanto à sua gestão. Nós tivemos agora todas as notícias dos funcionários que estão recebendo de maneira parcelada e ainda estão tendo descontados os seus dias, né, de greve, fizeram a greve com todo respaldo do não cumprimento do acordo que foi feito perante a justiça, da reposição salarial. Enfim, são medidas que têm prejudicado o andamento do trabalho na cidade, porque o governo, infelizmente, não tem sido um governo para o povo, né? Como prometeu na sua campanha lá atrás, né, em 2012. Queria consertar a cidade, queria valorizar o funcionário público, queria remodelar a gestão pública, queria fazer uma administração pautada na ética, na moral, de bons princípios, queria preservar o patrimônio público, e a primeira medida feita em Sumaré foi dar o patrimônio público para uma empresa privada que está enriquecendo as custas da população, e isso durante 30 anos. Se no primeiro ano, o contrato foi assinado em dezembro, no primeiro ano já teve tantas medidas que desagradaram a população no geral, imagine ao longo de 30 anos o que nós não podemos ainda esperar
né, desta empresa que veio para Sumaré com a promessa do governo de ser uma solução para o problema da água, do esgoto, mas infelizmente está causando ainda mais prejuízos e problemas à população. Então eu tenho visto aqui muitas pessoas fazerem realmente a crítica pela crítica. Eu não sou adepto desta visão, estou aqui para apontar sim, mas também apontar soluções. E qual é a solução? A primeira solução que eu aponto é a mudança dos personagens, né? Porque se nós tentamos com tantos personagens e tantas siglas partidárias que estavam em evidência e continuam em evidência no nosso país, mas infelizmente essas siglas e esses personagens não deram certo, então chegou a hora de nós mudarmos esses personagens. Aliás, até dos que entraram novos personagens na última eleição, mas que eram sim pessoas que já vinham tentando também há algum tempo, né, que tinham alguns compromissos de campanha, que tinham algumas situações amarradas com esse governo que aí está, infelizmente nós não tivemos resultado prático. Então a mudança de personagens, no aspecto geral, ela se faz necessária. Segundo a mudança do modelo de gestão. Nós precisamos mudar o modelo de gestão que é aplicado na cidade de Sumaré hoje. Hoje Sumaré faz uma política totalmente voltada, ela aplica na sua gestão pública uma política totalmente voltada para os interesses próprios. Sumaré precisa de um grupo de pessoas que pense como coletivo, como um todo, que pense a cidade como um todo, que procure ouvir da própria população os problemas que ela enfrenta, porque ela que sabe dizer para o gestor público aonde que é a sua principal necessidade na realidade, né? E nós precisamos, acima de tudo isso, ter a coragem, né? Coragem para poder tomar as decisões que Sumaré precisa, né? Fazer os investimentos, independente se isso vai, a primeiro momento, causar um impacto na população, mas que nós tenhamos coragem de fazer esses investimentos, né? Nós precisamos de gestores, de lideranças, de uma política pública voltada exclusivamente para as prioridades da população. Então, não adianta eu vir aqui e falar, Sumaré precisa de um hospital, Sumaré precisa de um asfalto. Tudo isso nós estamos vendo com os nossos olhos, né? Aliás, você anda pelas ruas e vê o quê? Buracos. Sinalização feita em cima de buracos, né? Não se arruma nem a massa asfáltica ou asfalto para poder refazer a sinalização. Ao contrário, eles vão pintando em cima de buraco. Parece até que tem um contrato com a fábrica de tinta, né? Que ela tem que fornecer uma quantidade de tinta todo mês, porque para respeitar o contrato, e a prefeitura tem que gastar essa tinta para poder receber a próxima remessa. Eu não sei se é isso que acontece, mas dá essa impressão que o compromisso maior é com o fornecedor da tinta do que com o munícipe que precisa ver o buraco que está na frente da sua casa consertado e a rua sinalizada devidamente. Então, se nós não tivermos essas ações, né, de mudança de personagens, de mudança no modelo de gestão, de mudança no aspecto da administração pública, na maneira mais responsável de fazer a administração pública, de gerir a máquina pública, infelizmente nós não teremos êxito na cidade de Sumaré. Nós não poderemos ver uma cidade melhor para o futuro. Não é essa a nossa perspectiva. Porque se nós não mudarmos o modelo de se fazer política na cidade, nós não temos muitas esperanças para o futuro. Então eu creio que se nós mudarmos tudo isso, com certeza nós teremos sim condição de ver um hospital construído, o viaduto construído, o asfalto arrumado, né, os postos de saúde atendendo a população com dignidade, os funcionários estimulados porque são valorizados, o servidor público valorizado e, enfim, uma população um pouco mais contente com a cidade que ela escolheu para viver. Então este é o meu recado desse dia e eu creio que se nós pautarmos a escolha do próximo gestor da cidade, né, daquele que está se oferecendo para ser o comandante, aquele que está
no leme da nossa cidade, se nós pautarmos dentro desses padrões, nós com certeza teremos sim uma esperança para o futuro. Mas do contrário, infelizmente, nós continuaremos a ver o descaso, nós continuaremos a ver o servidor público insatisfeito e não conseguindo prestar um serviço de qualidade à população. Fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.